Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler a paginazinha meditando sobre a caridade. Assim, meus irmãos, quero dizer a todos, na contribuição aos estudos da tarde, tudo o que falastes é certo, tudo o que dissestes é o adequado, mas não esqueçais, colocai os vossos corações em tudo quanto fizerdes. Se não colocardes o coração nas atitudes, nos gestos, se não colocardes o coração nas palavras, no entendimento, nunca conseguireis levar adiante a tarefa da caridade, pois que Carita, quando nos fala, acima de tudo, nos diz como ela era. Aliás, como ela era. Assim, conservai no coração a vontade plena de servir como uma necessidade interior. Agora, deixai-me dirigir-me a todos os aqui presentes, a ti, meu irmão, aqueles que aqui estão, digo. Nas mãos todos tendes um tesouro. Nas mãos todos têm um potencial enorme. Não há como dizer a cada um o que fazer. Assim, como dizer a cada um, criai oportunidades, criai condições de trabalho. Nunca temais pelas dificuldades. Elas fazem parte da espécie humana. Não desestimuleis o sentimento, não desestimuleis o coração. Não pareis, e ainda um dia, quando estiverdes velhos, cansados, se quiserdes fazer como eu fiz em minha vida, recolhei-vos e onde estiverdes, ajudai, porque o amor, o sentimento de auxílio partem do nosso desejo íntimo de fazer algo por alguém. Esse é um desejo que deve presidir as vossas vidas. Não há o que dizer. A ninguém, nem como agir, pode-se dizer apenas agir, agir, agir sempre. Não vos intimideis. As forças das trevas parecem invadir os corações humanos. É o homem de transição. Por mais que haja luta, por mais que haja os movimentos das trevas contra a luz, não há por que vos intimidardes. Ao contrário. Estabelecei no mundo em que viveis os focos do vosso trabalho, estabelecei perenemente a luz, a caridade. Na vida, não há nada que ocorra sem uma causa. Então, a lei de causa e efeito presidindo a vida do homem, e o homem com amor colocando misericórdia na lei de causa e efeito. É isto, meus irmãos, o que todos devem fazer. Não vos digo o que fazer, só digo, agir de acordo com as circunstâncias. Alguns dentre vós têm capacidade de criar o núcleo de ação. A maior parte da caridade é feita de modo individual. Mas alguns, dentre os vossos, têm a capacidade de criar os núcleos de ação no bem. Isso faz parte da característica destas almas. Se puderdes caminhar nesses momentos junto aos que lutam, caminhai. Se não puderdes, não caminheis, mas nunca deixeis de agir. Onde estiverdes, agi sempre, sem temor, sempre lembrando que Deus está presente em todos os corações. Que a bondade de Deus esteja com todos e que retornem aos seus lares em paz. Antônio de Aquino, do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 3, Psicofonia de Altivo Caríssimo Panfiro. Graças a Deus. E elevando o nosso pensamento ao Pai, agradecendo a Ele pela oportunidade de aqui estarmos, e que nós sejamos, sim, caridosos uns com os outros, tolerantes, compreendendo cada um na sua posição, porque todos nós somos filhos desse mesmo Pai misericordioso,
que nos dá oportunidade a todos iguais. Não faz distinção por ninguém, porque Ele ama a todos. Agradecemos, Senhor, e te pedimos as tuas bênçãos, para que tenhamos a compreensão, a lucidez e o entendimento de perceber e compreender tudo aquilo que tu estás nos chamando a atenção. Abençoai a nossa Tayana, que nos trará o estudo do teu Evangelho na tarde de hoje. E abençoai a todos nós que aqui estamos. E que seja, Senhor, em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando esta prece, possamos dar início ao nosso estudo do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. Tá, Marco? Tá, né? Gente, boa tarde. Hoje a gente vai falar do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. São apenas 2 itens, e aí quando eu peguei o tema, eu achei que era rápido, né? 2 itens. E aí a gente, mesmo que não esteja expressando ideias próprias, né? Porque hoje eu vou passar aqui para vocês vários estudiosos, várias pessoas que eu li, que eu ouvi. Então não são ideias minhas, né? São coisas consagradas pela doutrina espírita, por propagadores já de muitas caminhadas, né? Mesmo assim, são muitas informações, né? O capítulo, ele vai falar, o item primeiro vai falar sobre o egoísmo. E o segundo vai ser uma explicação, uma complementação do item 11. O primeiro, passado por Emmanuel, e o segundo, por um espírito chamado Pascoal. Só quero ressaltar para vocês que esse espírito segundo, que passa essa segunda informação no item 12, é um espírito que em sua última encarnação teve um adiantamento intelectual tamanho. Aos 12 anos, ele já era um exponencial na geometria e desenvolveu muitas coisas. Então, a gente já vê esse vínculo da ciência, né, com a nossa parte de fé, de religar, né, a Deus. Então, essa passagem aqui não que as demais não sejam, mas é um diferencial, é um modificador para a gente, vocês vão entender por quê. O item 11 começa falando o seguinte: o egoísmo é uma chaga da humanidade. Deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. É o espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Então, só por essa frase, a gente já entende que a problemática egoísmo é o que atrasa o nosso planeta para a transição. Então, só por isso aí a gente já começa a refletir sobre a complexidade e a extensão desse item. Por mais que eu já tivesse em algum momento me deparado com os termos, né, ego, egoísmo, eu fui buscar novamente e ouvir estudiosos, né? Então eu encontrei uma psiquiatra, que ela está muito atuante nas redes sociais ultimamente, eu não a conhecia, e ela fala muito abertamente, de uma forma muito fácil de se entender. Não precisa ser um profissional de saúde para entender os termos que ela utiliza. E aí ela veio trazendo o ego, né? O ego está aqui numa forma central. Nós somos divididos em 3. O ego, que nos dá o equilíbrio, uma parte nossa, que é a parte de sobrevivência, que é a lei de conservação, uma lei de Deus, que está em nós. Então a gente não tem como contestar. Isso vai estar em tudo. Tudo que tem vida tem lei de conservação. Vai tentar se manter vivo de alguma maneira. E nós temos também o que nos diferencia dos demais animais, que é a parte racional. Essa parte ela vai ponderar entre o que diz a lei de sobrevivência e o que diz a nossa lei social. Não é a mesma coisa. Eu posso querer avançar o sinal porque eu estou com pressa. E aí, a minha lei de instinto fala assim, talvez fale assim, avança. Ou pode dizer assim, não, isso é perigoso, mas vai me dizer alguma coisa. E a lei social vai me dizer, não pode. E o ego está ali para equilibrar. Será que eu estou com alguém doente no carro? Tenho que avançar? Não tenho? Mas isso é muito rápido. E o ego, então, é isso. É o que dá esse equilíbrio para a gente. O finalzinho, ismo, para a área da saúde, é a doença.
tabagismo, hipertireoidismo. Esse finalzinho é doença. Então, egoísmo. É esse ego adoentado, de alguma maneira. Não é em uma única questão. Pode ser vaidade, pode ser luxúria, pode ser um outro vício qualquer, mas é alguma coisa descompensada na gente. Né? O egoísmo é uma chaga que acomete a todos nós. Se a gente aponta no outro o egoísmo por ele ser avarento, qual é o nosso? É a gula? Qual é o nosso? É o alcoolismo? Temos algum. Então, parte daí nós termos esse entendimento de que todos estamos enquadrados nisso e todos fazemos essa âncora no nosso planeta, para que ele não consiga ainda essa transição. Porque aqui é muito claro, é o que faz com que o nosso mundo permaneça na hierarquia que está. Nós precisamos fazer essa transição. Se a gente levar em consideração que essas mensagens foram em 1861, 62, a gente está batendo numa tecla permanentemente, né? Estamos constantemente ainda nos atrelando a isso. Buscando mais um pouquinho, levando para o lado científico da coisa, a gente pode pensar assim, poxa, Deus nos criou para sermos perfeitos. Então isso está no plano de Deus, que nós sejamos egoístas? Ou será que o homem provocou pelo livre-arbítrio? São questões que me passaram pela cabeça e fui olhar outras pessoas nos instruindo sobre isso. Isso está fundamentado na lei de conservação. Se antigamente o homem, o ser, né, o homo sapiens da ocasião, ele precisava caçar, armazenar, matar o outro para ter aquele ambiente, se ele precisava sobreviver, predominava a lei de conservação. Então essa lei de conservação ainda é muito forte em nós. E a gente tem que deixar com que o lado da razão fale também. Não só esse lado instintivo, né? Instintivo. A gente tem que deixar com que a nossa razão, a nossa parte intelectualizada, a nossa moral, fale mais alto. É essa a hora que a gente vai conseguir dar a virada. Mas não é também aquela chavezinha que faz com que a gente... Não, eu já sei, não vou ser egoísta. Porque tem muitas categorias, muitas subfrações disso daí, que levam com que a gente caia. Que a gente não perceba que está fazendo. Que a gente veja no outro a problemática, mas não consiga enxergar em nós mesmos, né? O livre-arbítrio vem nos ajudar nessa questão, né? Para equilibrar o que é conservação do que é progresso. Né? Ela tem em algum momento lá, um desses estudiosos que conta uma história, que 2 sociólogos, aí já imaginei um homem baixinho, de óculos, estudioso, de cardigan, com uma gravata, né? Já veio a imagem na minha cabeça. Ela contando a história. 2 sociólogos caem num acidente de avião, numa selva. E nessa selva, eles, depois que... Ah, tá tudo bem? Você tá bem? Tô bem, tô bem. Você tá bem também? Tô bem. Eles avistam um leão. Aí eles pensam, poxa, não vai dar certo isso. O leão tá ali, ele vai querer pegar a gente. Um deles abaixa e começa a ajustar o sapato. E quando ele levanta, o outro fala assim, você acha que você vai correr mais que o leão? Aí ele fala, não, mas mais que você eu quero correr. Então isso aí é a lei de sobrevivência. Ele quer correr, ele usou a inteligência dele para raciocinar que contra o leão ele não consegue, mas contra o colega talvez. Então ele vai tentar dessa maneira sobreviver. Conservação, né? Mas ela trouxe isso como uma reflexão para a gente. A gente já vive em sociedade. A gente já deu um salto bem grande na intelectualidade, desde a compilação da doutrina para hoje. Nessa ocasião, Kardec, ele fazia esse questionamento, né? Cada um, portanto, que reúna todos os seus esforços para combater dentro de si, com certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Então, nesse momento, ele já dizia, o egoísmo é a negação da caridade. Não há como a gente fazer a caridade e, ao mesmo tempo, ser egoísta. Mas a gente é egoísta, então a gente não faz caridade nunca. A gente fica se perguntando muito. E aí a gente busca em Jesus, né? Ele vem explicar uma parábola do óbolo da viúva. Ela não tinha recursos. Ela não era uma mulher com posses. Ela deixava o que lhe faltava.
mas ela compreendia que o outro também tinha necessidades. Ela faltaria para ela, mas o outro também tem necessidades. Então, nesse momento, a gente extrapola o egoísmo, que pode ser um egoísmo de gestual, um egoísmo de vaidade, para o egoísmo material mesmo. Que são muitas, né, como eu falei antes, as formas, as dimensões. O egoísmo, quando a gente pensa nele, a primeira coisa que me vem à cabeça é o egoísmo material. O palpável, o egoísmo de você querer o que o outro tem, o egoísmo de você cobiçar, né? Mas ele também está separado em outras questões. Mas a exemplificação do material, ela também é forte. Ela também é forte para a gente, porque a gente consegue ver o quantas coisas supérfluas a gente utiliza no nosso dia a dia, quantos pensamentos, quantas necessidades, né? Quantas causas infundadas de sofrimento. Vou fazer uma propaganda aqui. A casa, ela não parou as atividades, né? Quem estuda e está sempre aqui sabe que a gente faz estudos no YouTube, variedades de estudos, mas sempre pautado na doutrina espírita, né? Ou é o Evangelho, ou é o Livro dos Espíritos, mas é sempre ali. E um dos estudos falou sobre isso recentemente, né? As causas infundadas. A gente não tem por que se proporcionar mais dificuldades. A gente vem com um planejamento encarnatório, que já não é fácil, e a gente ainda fica causando para nós mesmos uma dificuldade maior, né? E isso também é um egoísmo. Porque se a gente já tem o necessário, se a gente já consegue andar, caminhar alguma coisinha, se a gente é possuidor de uma inteligência limitada, mas temos uma inteligência, por que não fazer uso desse conjunto para que a gente consiga ir adiante? Porque uma coisa é certa, eu não vou crescer 20 centímetros agora. Então, o que hoje tem o nome bullying, na minha época de alguém me chamar de baixinha e eu ficar chateada e não entender, para mim hoje já tem que ser uma coisa né? Pontual, pronto, gente, não cresci, é isso, vamos embora. É o corpo que me coube, que foi planejado para mim, né? Isso eu estou falando de uma coisa boba. Claro, as doenças, elas são dolorosas. As doenças, elas são dolorosas, elas chegam para impactar mais, já que as outras questões não fizeram a gente se sacudir. Então, as doenças, elas podem, sim, fazer com que a gente tenha pensamentos, sentimentos egoístas, né? Questionamentos, por que eu? Por que comigo? Né? E aí a gente fica, poxa, fulano faz tanta besteira, fulano é tão ruim, não acontece nada lá na casa dele, fulano consegue tudo. Eu estou tentando, eu estou estudando, eu estou me esforçando, e comigo toda hora, não tem um dia de sossego. É um pensamento egoísta, porque a gente está tendo a experimentação necessária. Não entendemos, muitas vezes, né? Na maioria ou em todas, no meu caso, quase todas. Não entendemos, mas se a gente conseguir colocar a cabeça no travesseiro, respirar, fazer uma prece, tentar sair daquela vibração, né? A gente vai conseguir dar esse passinho de talvez não entender naquele momento, mas ter serenidade para aguardar, porque esse entendimento vai chegar. E por vezes a gente não consegue. Aí vou contar uma outra historinha também que eu vi nesses estudos, que eu até fui buscar. Eu acompanho uma monja chamada Monja Coen. Não existe só ela no mundo, né? Mas ela é a famosinha de agora. E ela não fala dessa história, mas a estudiosa, que era uma palestrante espírita, ela cita como uma história zen budista. Ela fala da história da aranha e de um homem também que desencarna e está para a gente na zona umbralina, mas ele dá outro nome. Está lá num sofrimento danado, revoltado, se lamentando, dizendo que não era para estar ali, se lamentando muito. E em um dado momento cansa, que é o que vai acontecer com todos nós. Em um dado momento a gente cansa, não é? A ficha cai. Aí você vê, poxa, dei causa para isso em algum momento, porque de graça não é, acaso não existe, Deus não é injusto. Então você cansa, ele cansou. Quando ele cansou, ele pediu ajuda às divindades dele. E é assim que a gente aprende, né? Da mesma maneira. A divindade veio auxiliar ele em forma de um anjo. E aí esse anjo chega e fala para ele assim, pense em alguma coisa que você já fez de boa na sua vida. Qualquer coisa. Porque eu não posso também te tirar daqui assim. Você tem que me dar um retornozinho aí, fala uma coisa. A regrinha é essa, você me diz uma coisa boa e você sai.
Aí ele, simples assim? É. Ele, então vou ficar aqui para sempre. Eu fui mal. Eu não fiz nada de bom na minha vida. Ele já tinha consciência de si, né? Porque a gente não desencarna e vira anjo, né, gente? A gente desencarna e continua a gente, né? Então ele já estava ciente de quem ele era, da natureza dele, da individualidade dele. Ele sabia das problemáticas dele. E ele falou isso para o anjo. Mas o anjo, muito provavelmente o mentor dele, né? Não, vamos lá. Alguma coisa você tem que lembrar. Vamos pensar em qualquer coisa. Pensa na sua vida toda. Aí ele pensou um tempo. Olha, tem uma coisa, mas eu acho que isso não conta. Porque é muito pouco. Ele, tá, me diz o que é que eu vou ver, se serve ou não. Tinha uma aranha passando e eu tinha vontade de matar ela. Mas eu não matei. Fiquei com pena. Certa piedade eu senti dela. Aí ele, ó. Conseguiu. É isso, tá ótimo, já tá bom. É um motivo para eu te tirar daqui. Essa aranha vai te tirar daqui. Imediatamente, um fio desceu assim na frente dele. E ele se agarrou no fio e viu que era forte. Aí ele começou a subir. Feliz, né? Vou sair daqui. De repente, ele sente alguma coisa puxando ele para baixo. Quando ele olha, são várias pessoas desesperadas também tentando subir por ali. Porque entenderam que aquilo ali era a saída daquele local horrível. E aí ele, sai todo mundo, esse fio é meu. Aí o fio automaticamente se rompe e ele perde mais essa oportunidade. Então, por vezes, são questões assim, né? Eu também já ouvi a história do cachorro que está em cima de uma pedra com pregos e você tira esse cachorro daí, mas ele não sai. É porque a dor não foi o suficiente. Então, nesse caso como dele, nesse caso como do cachorro, no nosso caso, na hora que a dor for a dor suficiente, porque infelizmente a gente recebe orientações de amor, a gente recebe orientações inteligentes, a gente recebe auxílios e a gente não ouve, a gente não pondera, a gente não anda para frente. Então a dor, ela pode ser esse elo que vai movimentar a gente para que a gente consiga identificar. Olha, é aqui onde eu falho, é aqui o meu ponto e é aqui que eu vou virar a chave. Né? Muitos mártires, muitos pensadores, né? muitas personalidades, né, que são citadas na doutrina espírita, passaram por isso. Né? A gente tem na nossa contemporânea o Chico, que teve uma vida sofrida, a beça, né? Lá no monge Siddhartha Gautama, que foi o último Buda aí, famosão, era um príncipe. Ele não sabia o que era dor, o que era velhice, o que era doença. E aí ele foi atrás de buscar o que tinha atrás daquele portão. E quando ele se deu conta de que havia dor, doença e outras coisas, ele se colocou à disposição. Ele saiu dali. Então a gente tem que sair do eu velho, é o que a doutrina nos propõe. Sair do eu velho, de nós mesmos, mas nós que fazemos várias coisas erradas, para nós nos transformarmos em pessoas melhores. Mas será que a gente consegue egoísmo, vaidade, ciúme, inveja, tudo de uma vez? Talvez não. Que a gente possa dar passos. Porque as virtudes, né? Parece até que eu carrego a Bíblia debaixo do braço, mas é porque acho que a maioria de nós o início da vida foi na vida católica, né? Catequismo, essas coisas. As virtudes, elas não são para ser enterradas, né? Elas são para ser multiplicadas. E uma vez que a gente conquista, ninguém vai tirar aquilo da gente. Nada tira aquilo da gente. Se vocês recapitularem a vida de vocês, provavelmente algumas coisas vocês já fizeram lá atrás que hoje vocês não fazem. E é natural. É natural não fazer. Mas isso é uma conquista. Né? Não é estalou e foi. Não. Porque a gente tem esse instinto de conservação muito arraigado ainda na gente. Né? E a gente não está sabendo trabalhar a parte moral. Infelizmente ainda. Continuando. É a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano, a verdadeira lepra. Né? Ele sinaliza sempre como doença. Né? O egoísmo como doença, como uma coisa a ser curada, a ser tratada. Né? Nunca como uma coisinha boba. Então a gente precisa saber que é isso. Novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclareçam que cabe a tarefa e o dever de extirpar este mal e dar ao cristianismo toda a sua força e livrar o caminho dos obstáculos que impedem
a sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa subir as escalas dos mundos. Então, até por uma questão de egoísmo, a gente devia não ser egoísta. Porque ninguém aguenta mais. Já nesse momento, Kardec já sinalizava que a humanidade não parecia estar melhorando. E isso, para mim, é uma coisa que está me saltando aos olhos. A impressão que dá é que não está havendo melhora. A razão me diz, está progredindo. Não tem como não progredir, porque eu entendo e aceito isso aqui como verdade. É lei, é de progresso. Ok, a razão me diz. Quando eu me deparo com uma situação complicada, eu falei, gente, explodindo caixa eletrônico. Ontem, de madrugada, hoje de madrugada. Aqui. Ainda. Aí você fica, né? O ego tem que trabalhar. Vamos raciocinar. Aquele pessoal ali não está ainda antenado com essa alteração. E não cabe a ele. Cabe a mim, que já tenho essa instrução. Né? No último estudo, eu lembro que eu levantei o livrinho assim, o Exilados de Capela, só que a minha câmera estava invertida. Quem via o vídeo no YouTube viu eu mostrando o livro invertido. Porque você faz assim, né? Aí a câmera é invertida, né? Parece que o troço está assim. Esse livro diz isso. E provavelmente é o que vai acontecer com as pessoas rebeldes à lei de Deus. A lei é de progresso, a gente já atingiu a intelectualidade necessária, falta muito pouco, porque o que são 50 anos, né? Na escala evolutiva. E vai haver, querendo ou não. Você querendo ou não. Você vai se adaptar a isso? Ok, é assim a regrinha. Né? Você tem que me dar um motivo para você sair daí. Um fio da aranha. Você vai me dar? Se não, você volta para lá. E aí você ocupa um outro planeta que não progrediu. E continua a caminhada da maneira que estava aqui. Né? Quando a gente fala com os jovens ou com as crianças, a gente faz a analogia do colégio. Né? Repetiu de ano. Você vai ver tudo de novo. Provavelmente foi uma vírgulazinha que você não conseguiu. Todo o restante você já tinha conseguido. Mas por uma besteira, preguiça, não foi naquela prova, aí aquela nota que contou, não contou. Eu tenho uma família de professores, então eles contam muito, né? Que o aluno chega e diz, professor, mas meio ponto. Me dá meio ponto, mas não sou eu que vou te dar o meio ponto. Você que tem que me dar o meio ponto. Né? O fio da aranha, quem tem que me dar é você. Então a gente, individualmente, essa página foi escolhida, disse? Pegaram lá? Gente, é o estudo de hoje, né? A cada um haja. Você haja, porque a caminhada parece egoísta, né? Mas é individual. Eu e eu. Eu com a minha luta, claro que eu posso tentar trazer todo mundo comigo, né? Mas nas minhas posses de entendimento, nas minhas posses de progresso. E o outro nas dele. Mas a caminhada é individual, né? É eu e vou eu tentando me melhorar. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa importante aqui. O livre-arbítrio também é uma outra questão interessante, né? Onde existe o excesso de mim, o egoísmo, eu não estou exercendo bem meu livre-arbítrio. É uma coisa para a gente pensar. Porque o meu livre-arbítrio, para que serve? Não é para eu colocar o excesso de... eu tenho livre-arbítrio, eu posso viajar, eu posso comprar o que eu quiser. Não é isso. Né? O livre-arbítrio não é isso. É fazer melhores escolhas. Talvez a melhor escolha seja a privação. Então, o excesso de mim, muito de mim, só eu. Fulano não pode. Os estudiosos, os psicólogos, os psiquiatras, eles já vão tipificando, né, as personalidades, o que cada um tem de porcentagem do que e tal, e eu já estou lendo isso há um tempo, e aí você fica vendo, diagnosticando os outros sem poder, na sua cabeça ou falando, aí você fica olhando, você fica observando aquilo tudo, né? Mas tem pessoal, a gente faz o culto no lá em casa terça-feira, às 18h30. Aí eu fico brincando porque eu tenho um de 12 e meu pai 74. Aí eu fico assim, pai, quem não pode dar bobeira é você. Por quê? Não, Pedro, que é o mais novo, quem não pode dar bobeira é você deve beirar os 90. A ciência já proporciona uma saúde longeva aí para as pessoas, né? Caso a gente não venha desenvolver nada mais grave, mas
Aí eu, Pedro, quem não pode dar bobeira é você. Você vai pegar o planeta aí, ó. Você já vai pegar a transição, Pedro. Meu pai desencarna amanhã, ainda reencarna, hein? Fica de brincadeira para você ver só. Não fica atento não, fica de bobeira para você ver. Vai dar ruim para você, hein? Tu vai pegar e vai, ó, aí fica de, você quer coisas, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção, porque independente da fila, em que lugar da fila a gente está, a gente não sabe. Né? Só mais uma passagem bíblica, só mais uma. Aquela do cara que está lá na, né, tenho muito, vou ter que destruir esse celeiro, construir outro, porque eu tenho muita coisa. Eu vou construir outro, porque aí eu vou dormir, vou me alegrar, vou festejar. E aí o anjo da morte aparece para ele e fala, tolo, essa noite você vai ser retirado da vida. E do que adiantou tanta avareza? Do que adiantou tanto acúmulo? Tanto egoísmo? Porque, inevitavelmente, uma pessoa de muitas posses, ela pode colaborar em muitas frentes. Não é isso? Querendo ou não querendo. Ela pode. Ela só não faz se não quiser. Diferente do humilde. O humilde, ele pode colaborar, deve colaborar, porque o trabalho, ele independe de você ter recursos financeiros ou não. O trabalho, aquele que dignifica. Mas, o que tem recursos, ele pode mais. Ele pode fazer mais coisas com aquela. Por isso é a prova mais difícil. Né? Você saber destinar bem o seu dinheiro, saber colaborar com o seu entorno. Então, aquele homem ficou lá. E aí? Pois é. Vai acabar hoje, né? Então, independente da fila, que a gente não sabe se a gente está indo, se é daqui a 10 anos, daqui a 50, a gente tem que construir hoje. Hoje é a base para o amanhã, né? Para o nosso melhor. Né? Que você deite e hoje foi melhor, né? Do que ontem. Porque é essa construção, né? É essa construção. E essa médica, ela diz uma coisa muito interessante, né? Ela puxa para a parte fisiológica também, do nosso corpo, né? Eu tenho insônia, já faz um tempo. Por volta de 8 anos, eu tenho insônia. E aí, sonho muito, sonho com detalhes, sonho loucuras. Vou lá e volto, acordo, sonho de novo. E ela estava explicando um pouco sobre o cérebro das pessoas, né, sobre como funciona. E ela estava falando sobre isso. A lei de conservação, ela é tão grande, e ela não fala em religião, essa pitadinha é mais legal, porque ela está falando de espiritismo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas ela não fala isso. E eu não sei se ela tem alguma vertente religiosa. Não entrei aí, não estou seguindo ela tanto tempo assim para saber se em algum momento ela vai falar que segue alguma coisa, mas ela fala toda hora de espiritismo, né? E ela fala isso, que a nossa lei de conservação é tamanha que a gente dormindo inconsciente, quando a gente tem um pesadelo, normalmente é porque a gente está em apneia, a gente está com falta de ar. E o cérebro só funciona com 2 coisas, oxigênio e glicose. Se faltar oxigênio, bau. A gente tem pouquinho tempo. Então você é despertado pelo seu cérebro. Você acorda. Então, para a pessoa ter tamanha influência desse eu primitivo, dessa lei de conservação, é porque a coisa é necessária. Ninguém está falando que não é necessário. É necessário você se conservar. A hanseníase, ela é uma doença que você não tem tato. Então, a pessoa se queima, se fura, se rasga, não vê. E isso não é lei de conservação. A dor é a lei de conservação. Você sente dor, você tem alguma coisa errada. Não é isso? Então, a gente tem isso. E é importante ter isso. Mas isso não pode comandar a gente. Principalmente se a gente já está sentado numa tarde, dedicando 1 hora da nossa vida para o nosso estudo moral. Isso não pode mandar na gente. Item 12, que é o feito por esse espírito pascual. E engraçado que meu pai também não fala que tem religião. Já falei isso, né? Eu me repito. Leite sabe. Eu me repito toda hora, mas é bom que não é mentira. Né? Você está repetindo toda hora que não é mentira. Ele não falava que tinha religião, não. Aí quando eu comecei com isso de culto no lar, em casa, que faz 16 anos, aí ele sentava, tinha dia que não estava, tinha dia que não queria. Agora meu pai pega água. Opa, gente, aqui é a hora. Ô, gente, começa a gritar o povo dentro de casa. Tá na hora aí, menino, vambora. Aí quando eu acabei de ler, eu não tenho o hábito de ler quem é o espírito. Não sei por quê.
Aí, terça-feira passada, para estudar já para hoje, eu falei assim, pô, gente, hoje eu não vou abrir, não, eu vou ler o mesmo estudo, né, para fixar, né. Aí, no final, eu falei, Pascoal, meu pai, ele era um físico. Eu falei, o cara era bom, inteligente. Eu falei, é mesmo, pai? Aí os meninos, vô. Então, eu vou ler para vocês o item na íntegra, porque vale a pena. Se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria melhor praticada. Mas para que isso aconteça, é preciso que vos reforceis para livrar do vosso coração da couraça que o envolve, permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. Vou só dar uma paradinha. Quando a gente erra, às vezes a gente fala assim, pô, mas eu fiz porque o fulano fez. Igual a criancinha pequena que a gente repreende, né? Não, mas eu só peguei porque ele pegou o meu. Não, só falei assim com você porque você falou assim comigo. Lembra 5 anos atrás? Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu faço. Não é para ser assim, né? Porque quando a gente desculpa verdadeiramente, é para pagar. Você esquece. Então, se a gente se amasse com idêntico amor que a gente se ama, isso já não existiria. Porque você ia ver no outro a falha, mas ia falar assim, poxa, eu errei também, né? Já dei essa bobeira. Então, não tem porquê. Né? 70 vezes 7, mas cada erro, né? Eu tenho uma passagem também que Chico pergunta na Emmanuel, mas eu já perdoei. É uma passagem que a esposa vai lá falar com o Chico, que o marido é alcoólatra. Aí ele, mas eu já perdoei, Chico, eu não quero mais ficar nesse casamento. Quantas vezes? Muitas, mais 70 vezes 7, muitas mesmo. Mas cada erro, aí ela, era cada erro? Aí volta. Aí um belo dia tá ela vindo lá na fila e Chico, caramba, lá vem ela de novo, gente, não sei mais o que eu falo. É a mesma coisa que eu vou ter que dizer de novo, mas vou dizer então. Aí ela chega já com semblante triste e fala assim, ele desencarnou. Aí ele, então você está bem, né? Você está aliviada, né? Aí ela, não, porque quando ele não estava mal, ele era tão legal comigo. Aí você espera desencarnar para você ver a qualidade no sujeito, né? A gente tem que estar a caminho, resolver a caminho, né? O rigor mata os bons sentimentos. O Cristo não se aborreceria com ninguém. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos. Jesus jamais temeu que a sua reputação viesse a ser atingida. Quando, pois, o tomares como modelo de todas as vossas ações? Isso é uma pergunta, peraí. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder. Fugiria envergonhado e se esconderia, porque se sentiria deslocado de toda parte. E então o mal desapareceria. Ficai bem certos disso. Começai dando o exemplo. Sejam caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não dar atenção àqueles que vos olham com desdém. E deixai a Deus o encargo de toda justiça, porquanto no seu reino, a cada dia, ele separa o joio do grão do trigo. Essa passagem, eu confesso a vocês que me pega um pouquinho, porque eu não gosto de ouvir a pessoa falar assim, vai se ver com Deus. Eu acho feio, eu acho vingativo. Sempre achei. Não sei se é uma impressão minha. Aqui fala, deixe com Deus. Deixe a cargo de Deus. Mas o que é deixar a cargo de Deus? Não é você querer que Deus vá lá e empurre o cara, ou quebre o carro do cara, porque o cara bateu em você. Então, não vou fazer nada. Deus está vendo. É um Deus punitivo, então? É o mesmo Deus de Moisés? Não é mais esse Deus. Né? Deixar a cargo de Deus é deixar com que Deus, em algum momento, faça com que aquele sujeito compreenda suas regras. Não é querer o mal. Então, às vezes, algumas vertentes religiosas levam ao pé da letra o que está escrito ali, que pode ser uma tradução X, uma tradução Y, né, que são várias, para se fazer ter um respaldo para botar na conta de Deus o mal que ele deseja ao outro. Eu não vou fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Ela é fofoqueira, então Deus vai chegar ali. Aonde está o cristianismo nisso? Aonde está
né, a nossa parte de entendimento, de amor com o próximo, de caridade com o próximo. Não está em lugar nenhum. Né? Deixar com Deus é deixar com que Ele chegue até o irmão como chegou para nós. Né? Isso é deixar. Que é diferente da gente se expor a uma problemática que a gente sabe que a gente não vai dar conta. Né? Já foi citado aqui que uma colega gostava muito de comprar sapatos e que o Dr. Herman deu uma chamada nela. Aquilo ali era uma problemática que ela não via. O Dr. Herman viu. É como um professor. Professor, você não está vendo o que você está fazendo errado? O professor vai lá e te corrige. A gente tem o nosso mentor, a gente tem o mentor da casa, a gente tem as pessoas mais velhas que nos querem bem. Né? Às vezes o nosso filho de 5 anos olha para a nossa cara e fala uma coisa e... Caraca! Né? Eu era mestre em falar que ninguém estava sentindo dor, até sentir dor. Eu não sentia, eu não sabia o que era, então eu falava que a pessoa não estava sentindo. Eu falei, não. Aí uma vez o Hugo, aconteceu alguma coisa, o Hugo querendo remédio, eu falei, Hugo, isso é frescura, o mais velho. Isso é frescura. E o mais novo falou assim, eu ainda trabalhava no hospital, para você ver quanto tempo tem isso, né? Mãe, no hospital, se alguém te pede remédio, você fala isso? Eu falei, não. Aí ele fez assim, ó. Então, você não sabe a dor do outro. Porque você suporta, você tem um limiar tal e o fulano tem um limiar tal. Às vezes é a mesma coisa, a mesma unha encravada. E a pessoa está morrendo de dor, e você não. Né? O limiar é outro. Então a gente tem que pautar o nosso ego, o nosso egoísmo que a gente tem, nesse limiar. Qual é o seu? Se você sabe que aquela situação da sociedade, ela estimula o seu egoísmo, eu não acho errado você se afastar daquela situação. A gente também, sabidamente, só progride em sociedade. Não estou falando para a gente se exilar da sociedade. Estou falando para a gente se afastar do que causa mal, do que nos estimula no mal, do que nos ferve no mal. Né? Que é aquela questão ali, cada um sabe de si. Né? Eu estou lá com 2. Um deu um estirão do crescimento, está magro. O outro ainda não deu, não emagreceu. Quer emagrecer. Aí quer parar de comer. Cara, não é assim. Você tem que ir tirando, se educando e tal. Aí você pensa, poxa, mas ele é muito novo para entender. Às vezes um adulto também não compreende. Às vezes a pessoa chega com uma cara gigantesca e você fala assim, mas quantas vezes por dia você escova dente? A pessoa olha tipo assim, escova dente? Aí não é nem uma pessoa com poder aquisitivo baixo, não é? Não é. E aí entra uma outra questão que me não é revolta. É revolta sim o nome da palavra, mas eu vou achar uma mais bonita aqui para não parecer que me revolta. As pessoas têm acesso a tudo hoje. A tudo. Em redes sociais. A tudo. E você vê pessoas com poder aquisitivo muito baixo, com internet 24 horas no celular, mas vendo besteira. Vendo que não é para ver. Vendo que não vai acrescentar em nada no seu progresso. Né? Você sinaliza ou não, você não é teu conhecido, você não pode sinalizar e tal, mas você sabe que tem acesso. Então, se tem acesso, como é que você não sabia? Porque essa era uma desculpa muito boa, né? Eu não sabia. Eu não sabia que isso era vaidade. Eu não sabia que isso era orgulho. Eu não sabia que isso era avareza. Eu não sabia o nome disso. A minha avó era analfabeta. Aí a pessoa não vinha sem estudo e vinha dando, né? Podia dar justificativas 1000 para isso. Mas por que eu falei a minha avó era analfabeta? Porque meu avô também era. Eles tinham uma possezinha de terra lá no interior de Minas, viveriam muito bem, na realidade que eles viram os pais, os avós, rural. E quando acabou o ensino primário, que o meu tio mais velho não tinha mais como estudar, o meu avô pegou tudo, vendeu tudo e veio para o Rio de Janeiro. Meu filho vai estudar. Ele via na educação a chance de progresso. Se ia ser bem sucedido ou não, não cabia a ele, cabia ao meu tio estudar. Mas ele se sacrificou na comodidade. E por que eu estou falando isso? Porque só a educação vai fazer com que a gente saia do egoísmo.
Qual educação? A educação formal? Títulos na parede? Não. Essa educação aqui que a gente está tendo. A educação de não... Ontem, a gente quase foi atropelado com o sinal fechado. E eu dei uma de implicante. Meu pai está implicante no trânsito, mas eu fiz também. Eu fiz assim para ele. Falei, aqui, para esse lado. Moço, aqui. O sinal está fechado. O quê? Uma senhora que não poderia correr, passando. Falei, gente, e é nessas horas que a gente se pergunta, cadê o progresso? Onde está o progresso? Né? Mas aqui no nosso próprio país, que é continental, no sul, se você pisar, vai em Petrópolis, não vai longe não, vai em Petrópolis. Você pisa, para o trânsito, você passa. Educação, é uma educação generalizada de questões sociais, claro, que permeiam a nossa vida diária, mas que vão, com a melhoria social, fazer com que nós individualmente também melhoremos a nossa visão de mundo. Né? Então, a gente fazendo a nossa parte, sendo exemplo, como ele diz aqui, né? Tendo como uma criança, um jovem desse, passa lá na porta da loja, vai passar lá, vai me ver bebendo uma bebida alcoólica? Não combina para eu estar aqui hoje. Vai me ver fumando? Não combina se eu estiver no consultório. Não é isso? Não combina. Então, se nós temos... Eu estou falando coisas que eu nem faço. Não fumo. Então, fácil. Não vai me ver mesmo, nem em lugar nenhum, nem lá, nem em lugar nenhum. Mas se for uma coisa que para você ainda é difícil, aos poucos. Com calma. Né? Mas fazer. Não aguardar que isso brote, né? Não vai brotar. Prosseguindo. Começai dando exemplo, sejam caridosos para com todos indistintamente. Esforcem-se para não dar atenção àqueles que vos olham com desdém e deixai a Deus, né, o encargo de toda a justiça. Essa parte é muito importante, porque separar o joio do trigo, outra coisa também que eu não me recordava. Eu achava que o joio e o trigo eram só semelhantes. Mas o joio é venenoso. Né, o joio, ele é venenoso. Então, se você não souber separar... Minha mãe falava um ditado meio chulo, falava assim, quem se mistura com porco farelo come. E eu tive um exemplo recente no meu círculo de gente que não tinha nada para passar por um perrengue, que passou por um perrengue, provavelmente porque está se misturando com o que não deve. Mas não tem um histórico de fazer isso. Então, às vezes, a gente é pego velho já. A pegadinha chega. Se chegou para você, para mim, agora que a gente está já ambientado com a orientação, pior vai ser para a gente. Porque a gente está mais responsável agora. A gente agora já sabe mais um pouquinho. A gente agora já está mais instruído, mais educado nessa educação. Então, pior em que sentido? Mais será cobrado. Poxa, você já estava lá frequentando há um tempão, menina. Você estava com a cabeça onde? Na roupa que você estava para lavar? Na loja? Aonde estava a cabeça? Tinha que estar com a cabeça aqui, no estudo. É 1 horinha, é pouco. Se você não consegue na sua casa, na sua vida diária, que é corrida, é muito trabalho, você vai, você volta. Essa 1 horinha. Você está estudando, você está se instruindo, você está se fortalecendo para que quando a prova chegar, porque vai chegar. Não é agora não, tá? Mas chega, né? Você vai estar mais pronto um pouquinho. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade para a sociedade. E digo mais, não há segurança. Olha bem, aquilo que eu brinquei, mas é verdade. Se nós formos egoístas e deixarmos de ser egoístas, tudo vai melhorar. Porque se nós entendermos que nós temos que colocar as crianças para estudar, que a educação vai fazer com que elas saiam provavelmente da criminalidade, ou saiam dos vícios, que futuramente elas vão ser os policiais, os médicos, os professores dos nossos netos. A educação vai nos dar uma segurança na sociedade. Então, até pelo egoísmo, a gente tinha que deixar de ser egoísta, pensando no nosso bem. A gente devia pensar no bem do outro. Né? Não é só tapar o sol com a peneira. Pô, vou dar logo essa moeda aqui para essa criança, para esse menino, para esse jovem, para esse homem sair daqui do beira do meu carro.
porque está me dando medo, eu quero que saia daqui. Né? A Raquel contou aqui semana passada, ou se não contou, conta no, que a gente trabalha em outra unidade, outro grupo, que eles agora estão andando com um lanchinho no carro, para não ter que dar o dinheiro. Eles dão um lanchinho para a pessoa, um todinho, dão um biscoitinho para a pessoa. E a maioria fica mais feliz visualmente do que o que você dá o dinheiro. Porque ele está sendo visto. Que ele é alguém. E é o mesmo lanche que o filho do Cláudio, que a Raquel usa para ela. Né? Não é também, tu não vai pegar e vai comprar o troço mais vagabundo da terra para dar para o teu irmão, não é isso? Não está dizendo aqui desde o início? A gente se amar é o lanche que você lancha. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido você tratar de qualquer maneira só para você dizer, não, estou cumprindo o meu papel. Chega lá em casa a carta do Graac, da Nossa Senhora de Fátima de não sei o quê, Legião da Boa Vontade. Minha mãe pagava uma pregada de coisa, só fui saber depois que ela desencarnou. Pagava muita coisa, pagava um monte de coisa. Não sei se na cabeça dela ela achava assim, pô, estou ajudando. Estou dando lá o quinhão que eu tenho que dar de recurso. Eu parei de dar, falei, ó, eu já vou, bati um papo pessoal, falei, gente, eu vou na Casa do Caminho. E aí, lá na Casa do Caminho, tem um monte de gente também. Igual tem na África, igual tem lá onde está tendo guerra. Eu falando com o povo. Falei, mas eu tenho que continuar ganhando essa carta. Eu podia parar de mandar, porque está me dando dor na consciência. Porque minha mãe pagava e eu estou tentando fazer as coisas direitinho, né? Aí eu falei assim, mas é lá na Casa do Caminho, tá? Eu vou pegar o dinheiro dela, do Graac e tal, e aí eu boto lá, tá? Aí, até agora, porque tem meu povo aqui do lado de casa, né? Porque a gente fica assim, ai, caiu lá em Brumadinho. Não, se for legítimo, beleza. A pessoa sai de casa, vou lá ajudar, tem aquele ímpeto de ajudar. Mas e a pessoa que tu chuta na rua, que tu está passando, e tu chuta o mendigo? Tu chuta a pessoa que está do seu lado. É uma reflexão também, né? Que a dor dele lá é diferente da daqui. Né? Então é isso. São os micronúcleos, os núcleos médios, os núcleos maiores. E a gente vê até onde o nosso braço alcança. E a gente vai colaborando na medida que a gente pode. Né? Se eu só posso aqui hoje, é só aqui hoje, mas vou fazer o meu melhor. Né? Não é fazer mais ou menos. Não é fazer... Vou fazer o que eu posso. Aí já cai pelo lado do Karnal, do Cortella, outros estudiosos, né? Eles falam um monte de coisa legal também, que você começa a ouvir, ele começa a falar, você vai fazer tudo o que você pode, ou você vai fazer o seu melhor? Então o seu melhor pode ser pouco, mas é o seu melhor. É o óbolo da viúva. É o melhor que ela podia, aquele pouquinho. Ou você vai fazer o que pode? Quer fazer o que pode ser você não fazer nada. Tem gente que acha que não fazer nada já está bom. Mas se você não faz o bem, você está agravando o mal. Não é só não fazer o mal. Você tem que fazer o bem que você pode. E aí as coisas se equilibram. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. A tranquilidade na sociedade. Digo mais. Não há segurança com o egoísmo. Eles andam, o orgulho e o egoísmo andam de mãos dadas. Sempre haverá uma corrida favorável ao mais esperto. Uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas sobre os pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Isso é a coisa mais comum de se ver. Tem gente que brinca, né, que eu sou filha única. Sua mãe faleceu, que sorte que você é filha única. Porque eu já vi dentro da minha casa problemas quando houve um desencarne da família se estranhar por causa de um lápis. Tem um recurso tal, fulano deixou uma casa, um álcool em gel. É de quem? Não é nem... divide. Então é isso que ele está explicando. Não haverá tranquilidade se o egoísmo prevalecer. Porque são nas horas que você menos imagina que talvez isso seja levado a você como um teste. Né? Se eu não tenho irmãos, mas se talvez o desencarne da minha mãe, que foi uma coisa de supetão, me fizesse levantar alguma coisa, né? Uma disputa.
alguma coisa poderia ter acontecido. Não foi essa a minha prova. O que eu estou querendo levantar é, existe até dentro das famílias consanguíneas, das famílias que se unem, até que não sejam consanguíneas, mas né, nas afeições que você acha que são suas afeições de todos os dias. Questões de ego, de vaidade. Você sentou nessa cadeira aí por quê? Eu sento aí toda semana. Hoje você sentou aí por quê? Mas a questão não é você sentar aí, é porque você sentou na minha cadeira, né? É porque hoje eu estou sem óculos, Tayana. Eu não penso isso. Eu não penso, poxa, aqui você sentou ali hoje, porque ela costuma sentar lá atrás. Mas eu observei que hoje ela está sem óculos, talvez ela não esteja enxergando legal hoje. Aí ela sentou ali na frente, que por acaso é meu lugar, mas não vou falar nada. Que aí não sou eu, foi porque ela precisou. Mas a gente não é capaz nem disso, de ver o que o outro precisa. A gente já pensa logo no que nos foi tirado, no que nos foi preterido. Eu tenho um negócio que, às vezes eu estou andando na rua, os outros estão olhando para mim assim, eu fico assim, Gleito, tem alguma coisa na minha cara? Tem uma coisa estranha? A impressão que eu tenho que estão olhando para mim. Estão me olhando. Para que estão me olhando, gente? Estou passando aqui, normalmente. Mas às vezes eu olho até para trás. Estava olhando para mim, sim. Estava olhando para mim. Sabe? Mas é isso. É você com você mesmo, né? Você tem alguma coisa ali. E é isso que a gente tem que ver, né? Que não é porque ela sentou, não é porque é o meu lugar, não, é porque ela sentou ali. Hoje é a necessidade dela que a gente tem que ver. Né? Não é o que foi tirado, eu acho que foi tirado. Será que foi tirado? Seria a primeira coisa a fazer, pensar se foi alguma coisa, se aconteceu alguma coisa assim. E não já na cabeça da gente fazer um cenário, fazer com que se torne uma realidade que às vezes nem existe. Né? E aí a gente começa a fomentar, fermentar, que deixar crescer uma situação super estranha dentro da gente, que não era para acontecer. Né? Você está numa empresa, trabalhando, e aí, eu nunca trabalhei em empresa pequena, então só não tinha câmera no banheiro. Isso me aconteceu. E eu parei de trabalhar nessa empresa pequena, fui ser profissional liberal. Só eu e meus clientes. E aí, num dado momento, precisei gerenciar uma pessoa. Só uma. Mas toda a dinâmica daquele lugar ia mudar. Porque não era mais a outra gerência, era eu. Eu como pessoa, eu como outra realidade, em outro momento, em outra época, com outra visão. E essa menina não compreendeu isso. Ela queria que as coisas fossem como eram antigamente. E eu tentei explicar 1, 2, 3 vezes, que a partir daquele momento, quem manipulava tal coisa era eu. Mas não era por nada, é porque eu precisava aprender essa nova profissão, essa nova realidade. A partir de agora, esse álcool em gel eu encho, tá? E ela se viu tão melindrada que ela não conseguiu permanecer. Era só ela e eu. Ela se sentia vigiada, ela se sentia observada, ela se sentia mal, ela expressava isso verbalmente, chorava. E no início eu tinha paciência de explicar que não era nada disso, só que eu precisava tomar conta, porque era meu e eu não sabia como fazia tudo, então eu precisava aprender, e a tecnologia era necessária, então eu ia implementar outras coisas, né? Que as funções iam permanecer similares, mas não iguais. Mas ela não conseguiu. Só que a loja é minha, então não era eu que ia me retirar. Por que eu estou trazendo isso? Porque hoje eu consigo ver que era uma vaidade mexida, talvez, porque ela fazia muita coisa e não ia fazer mais. Né? Uma sensação de perda de espaço, talvez. Mas isso somos nós. Né? Em algum momento, talvez, quem tem mais de um filho, outro filho fala, mas você gosta mais do meu irmão. Por que meu irmão você não cobra isso? Porque não é para ele, é para você, essa solicitação. Então, a mensagem do dia de hoje é essa. Nosso planeta ele vai progredir, com a nossa ajuda de preferência, mas com a ajuda daqueles que se instruírem e que deixarem o ismo do ego de lado, que souberem usar o próprio ego, a própria persona, a sua pessoa, em favor
do progresso. Essa é a mensagem, tá? Que fica para o dia de hoje. Depois vocês... Eu li na íntegra o item 12, o item 11 algumas partes. São 2, mas a cabeça fica, ó. É muita coisa que a gente faz no dia a dia. E essa paginazinha também depois releiam, porque ela devia ser o item 13 daqui. Kardec tivesse aqui hoje, ele ia botar item 13, página do dia da Casa do Caminho e do dia 2. Porque é a complementação. Tá? Muito obrigada pela atenção. Boa tarde. Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Lição 26. Obreiros sem fé. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Está no Evangelho de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o, de início murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios. Entretanto, logo após, relega-a ao esquecimento, asseverando: tudo isto é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Graças a Deus. Agora os médiuns se posicionem para o passe. Desliga esse ventilador ali. Emmanuel inicia essa lição com a fala de Jesus, que consta no Evangelho de Tiago, que diz: e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quem é o obreiro sem fé? Porque apontar o dedo e indicar quem o é tem sido tarefa fácil para nós. Porque é mais fácil acusar do que reconhecer-se como obreiro sem fé. Vamos refletir um pouco mais com Emmanuel sobre esse tópico, obreiros sem fé?
Quando Jesus disse a frase, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, ele mostra que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quando temos fé, praticamos a caridade e o bem em todos os momentos da nossa existência. Emmanuel inicia a lição falando que em todos os lugares vemos obreiros sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Isso é bem comum em todos os meios religiosos. Muitas vezes, iniciamos uma atividade aparentemente voluntária com muito entusiasmo e alegria, mas no primeiro tropeço ou sob uma crítica, deixamos tudo e concluímos que estávamos enganados, que ali não era o nosso lugar. Será que realmente estávamos desejosos de colaborar, de servir? Ou queríamos apenas os holofotes sobre nós, os aplausos, os elogios? Obreiro sem fé é aquele que busca sempre achar algo de errado nas atitudes dos colegas, na forma como é conduzido os trabalhos. Estamos sempre nos escondendo através de pretextos dos supostos erros alheios. Esquecemos que pedimos pelo trabalho antes da reencarnação, com o objetivo de melhorar nossas imperfeições. Quantos trabalhadores existem nas instituições que agem assim? Entram numa atividade apenas para dizer que estão engajados nos trabalhos do bem. Não nos entregamos de fato. Temos a ação sem a fé, sem a dedicação e sem o olhar fraterno. Se pudermos entender que viemos para esse planeta para evoluir e que essa evolução pessoal significa um movimento interno em cada um de nós, fica mais fácil entendermos Tiago. Ou seja, eu sou responsável pela minha própria evolução. Mas todos aqueles que fazem parte do meu caminho, de alguma maneira, estão contribuindo com as minhas obras. Eles são os instrumentos. Emmanuel fala daqueles que se engajam em obras, mas não carregam a fé necessária para continuar. Ou até tentam se manter no trabalho só para mostrar que estão fazendo caridade. E aí, a gente sabe que é só vaidade. Obreiro de fé é aquele que insiste, persiste, que persevera, que não desiste nunca, que compreende que é voluntário do Cristo e não da casa ou da causa. Obreiro de fé é aquele que trabalha para o bem de todos, sem orgulho, sem vaidade, sem melindres ou sem querer recompensas. É aquele que compreende que tem a honra de servir. O Espiritismo vem nos esclarecer em como podemos atender ao chamado de Jesus, independente da religião. Ação com fé, essa é a palavra para nos despertar e nos ajudar a fazer parte com Jesus. Acordemos para quando chegar a nossa hora com o Mestre, sejamos merecedores do seu amor. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos conduza, graças a Deus. E diante desta tarde, com esses ensinamentos reflexivos sobre o egoísmo, sobre a caridade, temos um vasto material para nos observarmos e ver como é que nós estamos nos conduzindo na vida. Porque, como a doutrina nos diz, muito será cobrado daquele que muito recebeu. Será que estamos correspondendo com a espiritualidade? Será que estamos colocando amor nas nossas ações?
Será que não estamos sendo também egoístas, mostrando aquilo que ainda não somos? Os recursos são vastos. E como disse o mestre, a seara é grande, mas os trabalhadores são sempre os mesmos. Mas que nós usemos de boa fé, nós usemos, sim, boa vontade, disposição de servir. Porque foi isso que Jesus ensinou o tempo todo em que esteve permanente conosco. Vamos fazer a nossa parte com boa vontade, com disposição, perseverando no bem, porque a doutrina aí está, respeitando o nosso livre-arbítrio e nos pontuando aquilo que temos que trabalhar em cada um de nós. Não temos que olhar o vizinho ou o nosso companheiro de caminhada. Temos que olhar para nós mesmos, buscando domar as nossas más tendências, procurando ser melhor a cada dia, procurando fazer o bem, sem olhar a quem. Porque Jesus, quando aqui esteve, não se preocupou com sua reputação, porque ele sabia o que existia no coração dos homens, e ele compreende a todos, não julgando e nem criticando os nossos atos, mas nos auxiliando nessa caminhada para sermos melhores, para que possamos contribuir com a transformação do planeta, libertando-nos de todos esses defeitos da sociedade, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e tudo aquilo que nos chumba ao chão, tudo aquilo que nos impede de caminhar. Então vamos fazer a nossa parte, sim, acima de tudo com muito amor, servindo e amando, compreendendo e aceitando o outro como ele é. Porque assim como nós tivemos o nosso dia de despertamento, cada um terá o seu. Pensemos nisso com muito amor e trabalhemos com Jesus, para Jesus e por Jesus, em favor de nós mesmos e em favor daqueles que estão ao nosso lado. E que a paz que Ele nos envia nesse momento, permaneça com cada um, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Mais uma vez, agradecidos estamos por todos esses ensinamentos que presenciamos aqui, através desse estudo. Agradecidos estamos, Senhor Jesus, pelo Seu Evangelho em nossas vidas. Agradecemos, Senhor Jesus, por essa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. Agradecidos, Senhor Jesus, estamos por mais um dia que nos acordastes pela manhã, para que vivêssemos mais um dia, mais uma oportunidade de fazer diferente, de seguir as Tuas leis. Agradecidos estamos, Senhor Jesus, por Sua existência em nossas vidas, por nunca teres desistido de todos nós. Te pedimos, Senhor Jesus, abençoe a todas as famílias desses filhos de Deus que estão aqui presentes, a todos os lares. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa Albinha, fortaleça-lhe, ajude-a nessa caminhada. Agradecemos, Senhor Jesus, por tudo. Agradecidos estamos. Que os Seus ensinamentos penetrem em nossos corações, em nossa consciência e em nossas ações, sempre. Que possamos voltar para os nossos lares, com a Sua luz nos envolvendo, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.
Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião nessa tarde de hoje. Grato estamos, graças a Deus. Graças a Deus.